Olá, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem, Maria Eduarda? Tudo bem? Tudo jóia? Oi, pessoal, boa noite. Boa noite a todas, boa noite a todos que nos assistem nessa noite de quarta-feira. Nós vamos começar aqui a nossa live para tratar de um assunto bastante importante, né? Com a chegada das eleições municipais, bem próximo aí da gente, se tornou imprescindível a gente discutir qual que é o papel da mulher na política. Eu sou a Duda, eu sou integrante do coletivo Paralelas, e hoje a gente trouxe uma pessoa com muita propriedade para falar do assunto, né, Edna? Fala um pouquinho sobre Obrigada. você, quem é você. Bom, eu sou a Edna, eu sou militante da Marcha Mundial das Mulheres, também faço parte do coletivo Mulheres pela Democracia, estou na vida partidária, né, filiada desde 2000 e alguma coisa, mas eu já participava do partido desde os 11 anos, fazendo campanha e andando pelas ruas panfletando, né? Eu sou missionária franciscana e também trabalho com a economia popular solidária. Eu represento aqui o Fórum da Microrregional, né, que são 180 municípios do sul de Minas. Então, você começou a tua vida na política, digamos assim, bem cedo, né, Edna? Bem cedo. A minha mãe, ela já acompanhava a política, meu avô também. Então, na minha família sempre foi um assunto assim recorrente. Eles não eram filiados, nunca disputaram a cargos é, públicos, mas sempre fazendo campanha, sempre tendo um lado, né? A gente diz que quem não tem lado é omisso. Então, a gente sempre teve um lado, assim. E aí eu comecei a me interessar por política muito cedo, né? Com todas as convivências, eu tive professores também que me animavam, que falavam muito a respeito de política e também da luta sindical, né? Porque o meu sonho era ser da CUT quando criança. Eu achava o máximo a CUT e acho até hoje a luta sindical muito importante, então foi aí que começou toda a minha luta partidária e política. E, assim, eu fico pensando, né, porque a gente vai discutir algumas pautas aqui, principalmente, no caso, a subrepresentação da mulher dentro desse meio político, que já é algo que vem assim desde antes, né? Nós mulheres conquistamos alguns direitos, como por exemplo, o direito ao voto que a gente conquistou em 1932, mas não necessariamente o direito ao voto é uma escolha, né? Só que não necessariamente abre esse espaço para nós mulheres, assim, esse espaço político mais ativamente para a gente, né? Então, assim, você tem Sim, o que a dizer a respeito da subrepresentação? olha, primeiro porque nós, enquanto mulheres, a gente observa a dificuldade das mulheres participar da vida partidária pelo motivo de que a gente ocupa muitas tarefas durante o dia, né? Eu falo que o dia da mulher ele não tem 24 horas, ele tem 48, porque ela tem que trabalhar fora, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que cuidar do esposo, ela tem que cuidar da casa. E numa sociedade patriarcal, ou seja, onde a mulher ela está sempre sobrecarregada, ela não consegue participar ativamente dos espaços políticos, né? Porque geralmente quando o marido vai para a política, a mulher supre aquele lugar ali, né? Ela cuida dos filhos, ela cuida da casa. Então ele vai para a política, ele não tem que se preocupar se a roupa está lavada ou não, se a comida está feita ou não, porque vai ter alguém ali para fazer. Agora a Uhum. mulher não, a mulher ela tem que fazer todas essas tarefas e ainda estar presente. Também acredito que a vida a política como um todo, assim, a política partidária, ela é violenta com a mulher, ela é silenciada. Muitas vezes, numa reunião de diretório, uma mulher tem que brigar muito para falar, e tem partidos que nem tem reunião de diretório, que resolve-se as coisas de cima para baixo. Então, a gente tem essa dificuldade, né? E também porque a história da política na vida da mulher é muito recente, né? Se a gente pensar, né, na luta pelo voto feminino e no Brasil, só em 1934
que o Getúlio Vargas disse, né, ó, ou vocês vão votar ou vocês vão se divorciar, que as duas coisas não vai dar. Tiveram que fazer Sim. uma opção, né? E Tá, né? aí, e ainda tinha que ser autorizado pelo marido, tinha um monte de burocracias ainda a ser vencido, né? Então eu penso que para nós a política partidária era um pouco recente. Mas a gente teve aí grandes mulheres que abriram os caminhos e foi a força mesmo, né? A gente vê a história da sufragista, por exemplo, com a luta do voto na Europa, que ela se matou, se jogou na frente de um cavalo para ser ouvida, né? Para que o grupo dela fosse ouvido. Então, veja que é com muito sangue, com muita luta, Muita que nós luta, né? mulheres alcançamos esse espaço, né? E que não é Sim. fácil estar lá, não, não é fácil. É um ambiente difícil, é um ambiente ainda muito masculino e muito machista, né? Claro. Eu acho que é tão enraizado isso, né, que é muito mais fácil de perceber nesse ambiente político também, né? Não que não seja em outras áreas, em outros aspectos, mas no ambiente político é ainda mais, né? Tem uma pessoa que comentou aqui, da ONG Planeta Solidário. Eles estão falando que o mundo político é muito cruel com as mulheres, que é muito machista, que foi o que você acabou de falar. Sim, E uma coisa que eu fico pensando, Edna, que assim, nós mulheres somos da metade da população, do eleitorado. Então é sim. algo meio contraditório, né? Fica meio contraditório, mas é por conta disso que você falou. Tem toda uma pressão que as mulheres sofrem, uma pressão social, o próprio machismo mesmo, a sociedade patriarcal, tudo que está enraizado, que é como você falou, né? A mulher, além de ter que se preocupar, por exemplo, com as pautas políticas dela, uma mulher que quer entrar nisso, ela ainda tem que cuidar da casa, tem toda aquela exigência social por cima dela ali, né? Bom, como você falou, a luta das mulheres por uma maior participação política é muito antiga e a gente tem um caminho aí pela frente também, né? E sobre as cotas de candidatura por gênero, o que que você pensa disso, Edna? Eu acho que assim, conseguiu ajudar um pouco nesse sentido, mas ainda não é exatamente o que a gente está buscando, né? Sim, as cotas partidárias, as cotas de maneira geral, elas vêm para suprir um espaço aí, é, uma falha do sistema, uma desigualdade. Ela tenta colocar a igualdade. O fundo partidário agora, ele tem uma cota destinada para as mulheres e para os negros, né, que vai ter que ser dividido. Mas que a gente sabe que no meio do caminho a gente, né, os homens sempre dão um jeitinho de querer não fazer isso de maneira igualitária. Mas as cotas elas são necessárias para a gente poder trabalhar essa equidade dentro dos partidos. Porque no partido onde eu estou, a gente, independente de ter as cotas ou não, já havia a Secretaria de Mulheres, a Secretaria de Igualdade Racial, já é uma política do meu partido, mas não era de todos os partidos, né? E também não tinha um fundo específico para isso, quer dizer, a pessoa tinha que entrar na briga ali mesmo. E quando chega nesse período eleitoral, geralmente os partidos eles dão mais fundo partidário ou financiamento para aquelas pessoas que eles acham que vai melhor representar o partido, que vai angariar mais votos, né? Infelizmente é feita essa contagem. Então acho que nesse sentido o fundo partidário ele vem corrigir. O TSE também fez uma campanha, está fazendo uma campanha por mais mulheres na política, o que é muito importante. Porque é através dessa discussão de cotas é que a gente vai conseguir diminuir um pouco essa disparidade, né? Quer dizer, a gente tem 54,5, se não me engano, da população negra no Brasil e a gente não tem essa representatividade no Congresso. Nós temos os indígenas e também não temos essa representação no Congresso, no Senado ou na Câmara de Vereadores. Veja que em Poços de Caldas, numa Câmara
15 vereadores, duas só são mulheres. E isso não significa que as mulheres também que estão lá representam as mulheres como um todo, né? Uhum. Muitas delas que estão na política, elas estão lá porque para suprir um espaço que o marido deixou, que não pode entrar, para manter o curral eleitoral, né? Ou porque a imagem do esposo está muito desgastada, ou do companheiro, e aí acaba Que vem colocando como essa uma mulher lá. substituta, né? Exato. Eles Ou colocam meio então, que tem uma muitos substituta. partidos que fazem a questão da cota partidária e aí coloca a mulher lá para cumprir a cota no processo eleitoral, mas não para ela de fato pleitear isso e de fato ela poder trabalhar e poder se eleger. Então, muitas mulheres estão lá para cumprir cotas mesmo. E aí eu acho que é importante as mulheres ocuparem os partidos, ocuparem a executiva do partido, a presidência do partido, porque só assim nós teremos uma política com mais equidade, com mais igualdade de gênero dentro dos próprios partidos. E aí não ser usada como laranja, como na última eleição aí a gente teve várias denúncias disso, né? Colocam as mulheres lá, colocam os negros, mas como laranja, não de fato como candidato, como alguém que vai Uhum. pleitear esse cargo. Então, eu, quando assumi, eu sou secretária executiva de movimentos sociais e de mulheres do partido, eu assumi a executiva com esse desejo mesmo, que nós mulheres não compramos cota, não estamos lá para cumprir essas cotas, nós estamos lá para ter um espaço de poder e para se candidatar, para enfrentar o processo eleitoral de igual para igual. Mas é claro que nós mulheres, eu, por exemplo, mulher periférica, que não tem dinheiro, não tem patrocínio, não tem financiamento, as empresas não vão patrocinar, as pessoas não vão patrocinar, por quê? Porque eu tenho ideais dos quais vai destonar, digamos assim, do que eles propõem, né, para poder aí financiar essas campanhas. E eu nem quero, porque sinceramente eu acho que campanha política a gente faz com o coletivo e na sociedade, né, com Sim, com qualidade. certeza. Com certeza. Chegar nas bases é muito importante, né? Assim, e eu acho que você tem que ser coerente com aquilo que você acredita, né? Com aquilo que você coloca, que toca muito nessa questão que você falou agora. Não é porque também é uma coisa mais delicada, mas não é porque também existem mulheres nos repre- que estão no poder, que estão ocupando cargos políticos, que elas vão necessariamente levar as nossas pautas para lá, né? Que elas vão, enfim, que elas vão, como eu falei, serem coerentes mesmo com aquilo, o que é dito muitas vezes em uma campanha ou algo assim. Eu acho que o sistema capitalista ele coopta todas as pautas, né? Porque hoje, por exemplo, ser feminista vende. Se você for lá, por exemplo, numa loja dessas do shopping, e aí você chega lá para comprar uma camiseta, tem lá a camiseta Girl Power, sou feminista, né, essas coisas. E aí o sistema ele faz isso, né? No Outubro Rosa, que era uma pauta para defender o câncer de mama, para as mulheres poderem fazer os exames ginecológicos que ela tem direito, que é uma pauta de saúde muito importante para as mulheres, o que, que acontece? O sistema capitalista faz o Outubro Rosa, tinha até uma máquina de bater concreto na João Pinheiro falando que estava em promoção por causa do Outubro Rosa. Então, é umas coisas assim muito díspares. E a gente não consegue compreender como é que eles vão entranhando, vão entrando nas nossas pautas, né? Assim como a gente vê, por exemplo, negros e negras, o povo preto, sendo usado pelo marketing político, pelo marketing de produtos de beleza, enfim. Representatividade importa, mas ela tem que ser com qualidade, ela tem que ser com consciência de classe. Não adianta eu eleger uma mulher que não é periférica,
que não tem consciência de classe, que não entende o papel da mulher na política, da importância da mulher na política, de defender as nossas pautas. Porque nós tivemos, por exemplo, no Congresso, pessoas que se elegeram sobre a fala e falsa feminista, defendendo, por exemplo, a reforma trabalhista contra nós. Que nós, mulheres, não temos o direito, por exemplo, de licença maternidade quando trabalho com produto tóxico radioativo. Né? Então, assim, teve a reforma da Previdência, que criminalizou e jogou a mulher de novo na pobreza, porque nós, pela ONU, diz que as mulheres e as crianças são os mais pobres do mundo. Os mais ricos, se você olhar os mais ricos, não tem mulher. São só homens brancos cisgêneros, né? Então, essa desigualdade também está na política. Então, é importante que a gente vote nas mulheres, mas eu sempre digo isso. Política, eleição, não é só os 3 meses que antecede o processo eleitoral e o voto na urna. Ele é feito durante o ano todo, a vida toda. Tem que ser um ideal de vida. E para isso, eu acho que a gente tem que analisar muito a vida das pré-candidatas, de olhar como elas estão caminhando, como que é as pautas dela, com quem que elas falam, o que que elas dizem nas suas timelines, nos seus perfis do Facebook, porque não adianta só ocupar o poder, ocupar um espaço no legislativo e no executivo por ser mulher, mas não estar lá nos representando com as nossas pautas, né? Votar Sim. contra os nossos direitos, retirada de direitos, porque nesse atual desgoverno que nós estamos, a gente só perde nas pautas. E as principais, em todo o governo totalitário, liberal, capitalista, a primeira coisa que eles fazem é o quê? Atingir as mulheres. Então é preciso que nós mulheres nos unamos em coletivos, que nós nos formamos, informamos, sigamos aí, tem muitas feministas nas redes sociais, tem blogs, né, da Marcha Mundial das Mulheres, tem dos coletivos do Panapanã aqui, falando a nível municipal do Panapanã, da Mulheres pela Democracia, porque lá você vai poder ver quem de fato realmente está lutando por nós, né? Sim, com certeza. Voltando um pouquinho no assunto das mulheres, da representatividade das mulheres, por exemplo, na Câmara, eu peguei um dado aqui que me espantou um pouco. São Sim. 90 homens para cada 10 mulheres, né? Então, assim, é uma coisa muito absurda. E fazendo uma breve pesquisa para a nossa live, eu também pude verificar que só em 2016 eles foram, na Câmara dos Deputados, foi criado um banheiro feminino. Então, é surreal pensar nisso, né? Só em 2016, faz pouquíssimo tempo, eles tiveram assim, algo que já era para ter, né? É uma coisa, é que para a gente é muito mais fácil pensar nisso, faz muito mais sentido pensar nisso, né? Eu acho que quando pensa nessa questão do banheiro, por exemplo, só pegando um gancho para não perder Sim. aqui, Uhum. por exemplo, eu não sei se você sabe, mas o público LGBTQIA+, as mulheres trans e os homens trans, eles têm direito a ter um banheiro só para eles, ou de usar o nosso, que seria o lógico, né? Porque se a Sim. pessoa se diz mulher, ela é mulher, se ela se diz homem, é homem e pronto, acabou. Não sou eu que tenho Uhum. que testar isso, ou se tem um órgão genital de acordo com o sexo. Porém, eles não têm esse direito. Aí eles vão frequentar qualquer espaço na cidade, eles não podem usar os banheiros, porque é transgênero. Então veja como a gente está atrasado nesse sentido, né? Como a gente é retrógrado e como a família, como é retirado do público LGBTQIA+, que são pessoas que votam, são cidadãs, pagam impostos, trabalham, né? Não tem a condição que nós, enquanto mulher, enquanto homem cis, temos. Então, acho que isso é importante quando você diz, né? A gente não tem essa ideia porque a gente não vivencia na pele. Então, a gente precisa exercitar um pouco a empatia, né? Nesse sentido.
Sim, com certeza. Deixa eu só ler alguns comentários aqui, Edna, que eu perdi, Sim. só para a gente. Dinei Leon falou: Boa noite, muito orgulho das mulheres que lutam. A revolução será feminina. Concordo plenamente. A gente tem mais um comentário aqui da ONG Planeta Solidário. As mulheres precisam urgentemente ocupar seus lugares na política. E um comentário aqui do Tiago Mafra. Edna Guerreira sempre. Opa, peraí que eu perdi aqui. Edna Guerreira sempre comprometida com a defesa com o espaço público e do espaço da mulher. Nós temos mais um comentário aqui do Matheus, importante demais essa discussão. É o que a gente quer fazer, né? A gente quer cada vez mais. A gente só consegue abranger mais as pessoas se a gente falar do assunto, né? A gente só consegue informar se a gente pegar, discutir, discutir até esgotar mesmo o assunto. A gente precisa falar disso, a gente precisa dar essa importância. Não só, é claro, agora a gente tem essa aproximação das eleições municipais, então esse assunto fica mais destacado, né? Mas é uma coisa que é para ser levada pelo ano todo, por todos os anos, enfim, até que a gente consiga colocar essas mudanças mais expressivamente, né? A gente tem que Deixa eu ver. fazer isso o ano todo, em todos os locais, nas escolas, nas nossas casas. Nós, mulheres, enquanto estamos educando os nossos filhos homens, né, educando a eles, falando sobre o feminismo, acho que isso é extremamente importante. Os homens não são feministas, mas eles são companheiros e parceiros e têm o dever de nos ajudar a desconstruir o machismo, de desconstruir o patriarcado. Porque se a gente não desconstruir essa sociedade que a gente está vivendo aí, que entende as mulheres como objeto que podem matar, que podem subjugar, que podem manter em cárcere privado, a gente não vai avançar. Nós não teremos uma sociedade com mais igualdade, com mais igualdade financeira, né, que a gente consiga trabalhos e postos de trabalho qualificado, porque as mulheres estudam 3 vezes mais que os homens e ganham em torno de 20 a 30% menos do que um homem, né? Por isso que a gente tem que valorizar, tem que ler, tem que se informar e tem que apoiar a causa das mulheres. Eu sempre digo, se você é homem, né, que quer se desconstruir, que quer se mostrar ao lado de uma mulher e que se diz não machista, que apoie as mulheres, que apoie elas nos seus cargos, que faça suas tarefas domésticas em casa, porque não adianta discutir. Ah, eu tô fazendo favor, eu faço. Ah, quando dá, eu ajudo a minha esposa, eu ajudo a minha companheira. Não, meu filho, você mora lá na casa, então você tem a obrigação de fazer. É a justa divisão do trabalho doméstico. A gente só vai conseguir vencer o machismo na sociedade começando de baixo para cima. Porque é preciso políticas públicas, é preciso um lugar seguro para a mulher viver, né? Uma cidade segura, iluminada, com transporte público de qualidade. É preciso. Mas é preciso também que a gente faça essas discussões nas escolas, no trabalho, na mesinha do bar, quando a gente está com aquela galera, que a mulher passa, o cara mexe. Então, né, eu acho que o machismo ele começa a ser desconstruído a partir daí. E eu acredito muito que nós, mulheres, temos que nos unir, porque não nos será dado. Nada é dado à mulher. É através de muita luta. E se eu hoje estou na secretaria executiva de um partido, se eu hoje estou pré-candidata, se eu hoje ocupo muito espaço na sociedade e posso falar e usar a tribuna da Câmara, é porque foi através de muita luta. E aí, muitas mulheres como eu, que são donas de casa, que trabalham, que cuidam dos seus filhos, também têm condições de chegar lá. A gente trabalha para isso e apoia essas mulheres incondicionalmente. Porque a gente não precisa que nos dê voz. A gente precisa, o que nós precisamos é ser escutadas. Porque voz nós já temos. A gente já grita há muito tempo. O que nós precisamos é ser escutadas. Muito legal, muito, muito boa essa frase. Gostei, muito boa. Edna, então, a gente vem falando aí desde o começo da live sobre justamente sobre a resistência das mulheres, né? E em vários aspectos aí, em todos os âmbitos, mas principalmente a resistência para poder ocupar esses espaços de poder
e esses espaços públicos, né, para que a gente consiga ter a nossa voz ecoada. Como você falou, a gente já grita, já fala, a gente só precisa que nos escutem. E tem uma importância muito grande nessa retomada democrática, né? Eu estava lendo há pouco tempo atrás a respeito do golpe, né? Quando aconteceu o golpe e tudo mais, e toda a representação que isso teve, por ter Sim. sido a primeira mulher presidente. Então, isso foi de um simbolismo muito grande, né? Tanto para quando ela venceu, para nós, pelas pessoas que lutam pelo feminismo e tudo mais, pela causa feminista, quanto quando houve o golpe, o simbolismo contrário, né? Negativo, ruim, que só contribuiu com o machismo e tudo mais. O que você pensa em relação a isso, essa retomada democrática? O que você conseguiria falar para a gente a respeito disso? Eu penso que para vivenciar a democracia, essa semana foi o dia da democracia, né? Não me lembro se foi segunda ou ontem. Eu sei que foi o dia da democracia. Mas a democracia, ela precisa ser o tempo todo estudada, o tempo todo observada e o tempo todo vivenciada. Não adianta a gente falar de democracia e querer ter um mini reino na casa da gente, ou na rua da gente, ou quando a gente ocupa um espaço, seja no trabalho, a gente querer ser o ditador. A democracia, ela tem que ser vivenciada e ela tem que ser uma opção de vida, né? Eu falo isso. Para mim, no golpe da Dilma, fica muito claro a questão machista. Jamais as mulheres, jamais os homens, aliás, eles sofreram os tipos de piadinha que envolviam a Dilma. Uma coisa que me chocou muito foi quando eles fizeram um adesivo nos carros que simulava um estupro da Dilma. Né? Fizeram uma montagem com a foto dela de perna aberta e colocava no tanque, onde que o cara colocava a bomba. Imagina isso, é de uma agressividade, é de um machismo, é de uma violência tamanha contra a mulher. É uma coisa assim que a gente pensa que é surreal. Como que alguém sai de casa e bota um adesivo desse no carro e acha que tem o direito de fazer isso? Então, quando se via, por exemplo, os adjetivos pejorativos que usavam contra ela, também todos eles eram machistas. Ela era anta, ela era gorda, ela era feia, era sempre sobre a condição física dela. Nunca sobre Uhum. a condição intelectual também. Era Sim, desconsiderada nesse sentido. E quando ela sofreu o golpe, que ela desceu a rampa e com muita dignidade, porque ela não tinha culpa nenhuma, e isso agora chegou aí, né, para todos que quiseram ver, que ela foi inocentada de todos os processos e que as, as próprias pessoas que pediram a cabeça dela chegaram a admitir de que realmente foi um golpe, de que aquilo foi construído e que ela não tinha culpa. Né? Então, já foi dito isso, já foi provado. Eu não estou dizendo aqui nenhuma inverdade. Né? Os próprios opositores se disseram ali no momento que realmente foi construído. E naquele momento, Maria Eduarda, teve uma coisa que me chamou muita atenção e que me emocionou demais quando a Dilma sai do Planalto. Eu arrepio de falar nisso, mas era só as mulheres que estavam no gradil entregando as rosas para Dilma e apoiando ali aquela mulher que tinha sofrido todo tipo de violência, que foi estuprada na época da ditadura, que tem dores horríveis até hoje, que teve os ossos da face quebrado. E aí as mulheres estavam ali, porque a gente se identificava com ela, porque ela nos representava. Porque uma mulher chegou lá. E isso, para nós, enquanto mulher, é muito importante. Porque representatividade importa. Né? E saber a forma que ela foi derrubada é muito triste. Mas eu, enquanto partidária, enquanto movimento político, enquanto movimento social, enquanto militante da Marcha Mundial das Mulheres, é um dever para mim defender as mulheres na política. E é um dever para mim defender todo o mandato da Dilma. E dizer que realmente, se a gente for analisar todo esse processo, tem aí documentários, tem várias matérias e entrevistas falando sobre isso, que a Dilma perdeu o mandato, sim, por ser honesta, por não fazer conchavos e por ser mulher. É por ser mulher. É uma violência contra a mulher.
É simples, é nítido isso em todo o processo dela, em toda a história, né? É porque não basta, parece que para os homens não basta nos atacar, para os machistas, eles têm que nos matar, né? Eles têm que nos fazer sofrer. Não basta apenas não nos dar espaço, né? Tem que nos violentar todos os dias. E é importante a gente falar disso, que a violência não é só quando eu te dou um soco e fica um hematoma no seu rosto. Há várias formas de violência. A violência física, psicológica, moral, política, e é preciso que a gente reconheça isso. Num país onde assassinam Marielle Franco e até hoje ninguém achou o assassino, e assassinam porque ela é mulher e porque ela defendia os direitos humanos. Então, isso é muito grave, é muito sério. A gente tem que estar o tempo todo vigilante para que a nossa democracia se mantenha de pé. A gente não pode aceitar esse discurso de que está tudo acabado, que todos os políticos são corruptos, porque não são. Porque não são. É uma minoria que está lá e que usam do poder para isso e que transforma a política numa corrupção, numa coisa feia. Mas a política não é feia. Os políticos todos não são desonestos, né? Cada um tem uma característica. E é mais de caráter que a gente está falando e não de profissão. E não de condição, né? E o caráter, mau caráter tem nas igrejas, tem nos movimentos sociais, tem nas ruas, tem em casa, né? Tem em todos os lugares, tem gente mau caráter, né? E esse É, discurso só favorece aos neoliberais, ao sistema capitalista e essas pessoas que nos querem derrubar. Esse é o discurso que eles usam para que a gente pense, então vou colocar qualquer um lá mesmo, porque qualquer um serve. Então a gente não avalia nada, a gente coloca qualquer um, porque qualquer um vai roubar, né? E não é verdade. A gente tem que analisar bem a vida pregressa de cada um aí e saber quais são os ideais, quais são as bandeiras e o chão que ela pisa, né? sim, sem dúvida. Voltando também um pouco mais no assunto, quando a gente estava falando sobre as mulheres na política, né? E as expectativas quanto às mulheres existentes na sociedade, né? Assim, a cobrança que tem em cima da mulher, como você falou, e também das candidatas laranja, que é muito significativo isso, né? Tipo, o pessoal coloca somente para cumprir uma cota por gênero, colocam as mulheres lá somente para essa finalidade, para cumprir essa exigência, por assim dizer, que também foi colocada lá com muita luta, mas é algo assim que a gente fica pensando nisso também, né? E todo esse papel da mulher social, que enquanto não for desconstruído também, eu acho que vai ser muito mais difícil de a gente conseguir, como é que eu posso dizer? Não é nem conciliar, mas vai ser difícil de a gente conseguir ocupar esse espaço público, ocupar esse espaço público, ter essa visibilidade. Enquanto a gente não tiver essa desconstrução do tipo, você tem que chegar em casa, você tem que estar com as coisas todas arrumadas, a casa arrumada, o jantar feito, você tem que ter cuidado do seu filho o dia inteiro, enfim, várias questões. Enquanto isso não for desconstruído, a gente não vai conseguir alcançar esses lugares de poder e se manter ali sem esse estigma, né? Assim, sem essa pressão social. É importante, é extremamente importante a gente ser avaliada enquanto mulher e fazer essa avaliação e se impor também, né? Porque eu acho que dentro de casa a gente também tem que impor as nossas regras e estabelecer a justa divisão do trabalho e enfrentar de frente esse problema que está aí, que não é só nosso, e que a gente tem que desconstruir o dia a dia. E isso é uma tarefa coletiva, não é uma tarefa só das mulheres, mas é uma tarefa dos homens também, de toda a sociedade, como um todo, né?
Eu acho que isso é extremamente importante. E também lembrar que política não é só política partidária, a gente faz política no nosso microambiente, no nosso Sim. cotidiano, né? Política, até uma camiseta que eu uso, a maneira com que eu me visto também é um ato político, né? É importante também ocupar os conselhos. Eu estava presidente do Conselho da Mulher e vejo a dificuldade que é conseguir um conselheiro. As pessoas não querem participar dos conselhos, do Conselho de Saúde, do Conselho de Educação, do próprio Conselho da Mulher. E os conselhos são extremamente importantes, porque quando a gente está no conselho, a gente pode avaliar as políticas públicas que estão sendo desenvolvidas no município, pode opinar sobre qual a melhor forma de gastar esse recurso e pode também direcionar as nossas pautas. E quando a gente tem os conselhos enfraquecidos, os políticos, o executivo faz o que ele quiser. Por quê? Porque não tem ninguém ali fiscalizando, ninguém acompanhando de perto. Então é importante fazer política partidária, mas é importante também. Olá, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem, Maria Eduarda? Tudo bem? Tudo jóia? Oi, pessoal, boa noite. Boa noite a todas, boa noite a todos que nos assistem nessa noite de quarta-feira. Nós vamos começar aqui a nossa live para tratar de um assunto bastante importante, né? Com a chegada das eleições municipais, bem próximo aí da gente, se tornou imprescindível a gente discutir qual que é o papel da mulher na política. Eu sou a Duda, eu sou integrante do coletivo Paralelas, e hoje a gente trouxe uma pessoa com muita propriedade para falar do assunto, né, Edna? Fala um pouquinho sobre Obrigada. você, quem é você. Bom, eu sou a Edna, eu sou militante da Marcha Mundial das Mulheres, também faço parte do coletivo Mulheres pela Democracia. Estou na vida partidária, né, filiada desde 2000 e alguma coisa, mas eu já participava do partido desde os 11 anos, fazendo campanha e andando pelas ruas panfletando, né? Eu sou missionária franciscana e também trabalho com a economia popular solidária. Eu represento aqui o fórum da microrregional, né, que são 180 municípios do sul de Minas. Então, você começou a tua vida na política, digamos assim, bem cedo, né, Edna? Bem cedo. A minha mãe, ela já acompanhava a política, meu avô também. Então, na minha família sempre foi um assunto assim recorrente. Eles não eram filiados, nunca disputaram a cargos é, públicos, mas sempre fazendo campanha, sempre tendo um lado, né? A gente diz que quem não tem lado é omisso. Então, a gente Uhum. sempre teve um lado, assim. E aí eu comecei a me interessar por política muito cedo, né? Com todas as convivências, eu tive professores também que me animavam, que falavam muito a respeito de política e também da luta sindical, né? Porque o meu sonho era ser da CUT quando criança. Eu achava o máximo a CUT e acho até hoje a luta sindical muito importante, então começou toda a minha luta partidária e política. E, assim, eu fico pensando, né, porque a gente vai discutir algumas pautas aqui, principalmente, no caso, a subrepresentação da mulher dentro desse meio político, que já é algo que vem, assim, desde antes, né? A gente, nós mulheres, conquistamos alguns direitos, como, por exemplo, o direito ao voto que a gente conquistou em 1932, mas não necessariamente a gente. O direito ao voto é uma escolha, né? Só que não necessariamente abre esse espaço para nós mulheres, assim, esse espaço político mais ativamente para a gente, né? Então, assim, você tem Sim, o que a dizer a respeito da subrepresentação? olha, primeiro porque nós, enquanto mulheres, a gente observa a dificuldade das mulheres participar da vida partidária
pelo motivo de que a gente ocupa muitas tarefas durante o dia, né? Eu falo que o dia da mulher ele não tem 24 horas, ele tem 48, porque ela tem que trabalhar fora, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que cuidar do esposo, ela tem que cuidar da casa. E numa sociedade patriarcal, ou seja, onde a mulher ela está sempre sobrecarregada, ela não consegue participar ativamente dos espaços políticos, né? Porque geralmente quando o marido vai para a política, a mulher supre aquele lugar ali, né? Ela cuida dos filhos, ela cuida da casa. Então ele vai para a política, ele não tem que se preocupar se a roupa está lavada ou não, se a comida está feita ou não, porque vai ter alguém ali para fazer. Agora a Uhum. mulher não, a mulher ela tem que fazer todas essas tarefas e ainda estar presente. Também acredito que a vida a política como um todo, assim, a política partidária, ela é violenta com a mulher, ela é silenciada. Muitas vezes, numa reunião de diretório, uma mulher tem que brigar muito para falar, e tem partidos que nem tem reunião de diretório, que resolve-se as coisas de cima para baixo. Então, a gente tem essa dificuldade, né? E também porque a história da política na vida da mulher é muito recente, né? Se a gente pensar, né, na luta pelo voto feminino e no Brasil, só em 1934 que o Getúlio Vargas disse, né, ó, ou vocês vão votar ou vocês vão se divorciar, que as duas coisas não vai dar. Tiveram que fazer Sim. uma opção, né? E E tá, né? aí, ainda tinha que ser autorizado pelo marido, tinha um monte de burocracias ainda a ser vencido, né? Então eu penso que para nós a política partidária era um pouco recente. Mas a gente teve aí grandes mulheres que abriram os caminhos e foi a força mesmo, né? A gente vê a história da sufragista, por exemplo, com a luta do voto na Europa, que ela se matou, se jogou na frente de um cavalo para ser ouvida, né? Para que o grupo dela fosse ouvido. Então, veja que é com muito sangue, com muita luta, Muita que nós luta, né? mulheres alcançamos esse espaço, né? E que não é Sim. fácil estar lá, não, não é fácil. É um ambiente difícil, é um ambiente ainda muito masculino e muito machista, né? Claro. Eu acho que é tão enraizado isso, né, que é muito mais fácil de perceber nesse ambiente político também, né? Não que não seja em outras áreas, em outros aspectos, mas no ambiente político é ainda mais, né? Tem uma pessoa que comentou aqui, da ONG Planeta Solidário. Eles estão falando que o mundo político é muito cruel com as mulheres, que é muito machista, que foi o que você acabou de falar. Sim, E uma coisa que eu fico pensando, Edna, que assim, nós mulheres somos da metade da população, do eleitorado. Então é sim, algo meio contraditório, né? Fica meio contraditório, mas é por conta disso que você falou. Tem toda uma pressão que as mulheres sofrem, uma pressão social, o próprio machismo mesmo, a sociedade patriarcal, tudo que está enraizado, que é como você falou, né? A mulher, além de ter que se preocupar, por exemplo, com as pautas políticas dela, uma mulher que quer entrar nisso, ela ainda tem que cuidar da casa, tem toda aquela exigência social por cima dela ali, né? sim. Bom, como você falou, a luta das mulheres por uma maior participação política é muito antiga e a gente tem um caminho aí pela frente também, né? E sobre as cotas de candidatura por gênero, o que que você pensa disso, Edna? Eu acho que assim, conseguiu ajudar um pouco nesse sentido, mas ainda não é exatamente o que a gente está buscando, né? Sim, as cotas partidárias, as cotas de maneira geral, elas vêm para suprir um espaço aí, é, uma falha do sistema, uma desigualdade. Ela tenta colocar a igualdade. O fundo partidário agora, ele tem uma cota destinada para as mulheres e para os negros, né, que vai ter que ser dividido. Mas que a gente sabe que no meio do caminho a gente, né, os homens sempre dão um jeitinho de querer não fazer isso de maneira igualitária. Mas as cotas elas são necessárias para a gente é,
poder trabalhar essa equidade dentro dos partidos. Porque no partido onde eu estou, a gente, independente de ter as cotas ou não, já havia a Secretaria de Mulheres, a Secretaria de Igualdade Racial, já é uma política do meu partido, mas não era de todos os partidos, né? E também não tinha um fundo específico para isso, quer dizer, a pessoa tinha que entrar na briga ali mesmo. E quando chega nesse período eleitoral, geralmente os partidos eles dão mais fundo partidário ou financiamento para aquelas pessoas que eles acham que vai melhor representar o partido, que vai angariar mais votos, né? Infelizmente é feita essa contagem. Então acho que nesse sentido o fundo partidário ele vem corrigir. O TSE também fez uma campanha, está fazendo uma campanha por mais mulheres na política, o que é muito importante. Porque é através dessa discussão de cotas é que a gente vai conseguir diminuir um pouco essa disparidade, né? Quer dizer, a gente tem 54,5, se não me engano, da população negra no Brasil e a gente não tem essa representatividade no Congresso. Nós temos os indígenas e também não temos essa representação no Congresso, no Senado ou na Câmara de Vereadores. Veja que em Poços de Caldas, numa Câmara de 15 vereadores, 2 só são mulheres. E isso não significa que as mulheres também que estão lá representam as mulheres como um todo, né? Muitas delas que estão na política, elas estão lá por quê? Para suprir um espaço que o marido deixou, que não pode entrar, para manter o curral eleitoral, né? Ou porque a imagem do esposo está muito desgastada, ou do companheiro, e aí acaba colocando essa mulher lá. Né? Exato. Eles Ou colocam meio então tem muitos partidos que fazem a questão da cota partidária e aí coloca a mulher lá para cumprir a cota no processo eleitoral, mas não para ela de fato pleitear isso e de fato ela poder trabalhar e poder se eleger. Então, muitas mulheres estão lá para cumprir cotas mesmo. E aí eu acho que é importante as mulheres ocuparem os partidos, ocuparem a executiva do partido, a presidência do partido, porque só assim nós teremos uma política com mais equidade, com mais igualdade de gênero dentro dos próprios partidos. E aí não ser usada como laranja, como na última eleição aí a gente teve várias denúncias disso, né? Colocam as mulheres lá, colocam os negros, mas como laranja, não de fato como candidato, como alguém que vai pleitear esse cargo. Então, quando assumi, eu sou secretária executiva de movimentos sociais e de mulheres do partido, eu assumi a executiva com esse desejo mesmo, que nós mulheres não cumpramos cota, não estamos lá para cumprir essas cotas, nós estamos lá para ter um espaço de poder e para se candidatar, para enfrentar o processo eleitoral de igual para igual. Mas é claro que nós mulheres, eu, por exemplo, mulher periférica, que não tem dinheiro, não tem patrocínio, não tem financiamento, as empresas não vão patrocinar, as pessoas não vão patrocinar, por quê? Porque eu tenho ideais dos quais vai destonar, digamos assim, do que eles propõem, né, para poder aí financiar essas campanhas. E eu nem quero, porque, sinceramente, eu acho que campanha política a gente faz com o coletivo e na sociedade, né? Com Sim, com qualidade. certeza. Com certeza. Chegar nas bases é muito importante, né? Assim, e eu acho que você tem que ser coerente com aquilo que você acredita, né? Com aquilo que você coloca, toca muito nessa questão que você falou agora. Não é porque também é uma coisa mais delicada, mas não é porque também existem mulheres que estão no poder, que estão ocupando cargos políticos, que elas vão necessariamente levar as nossas pautas para lá, né? Que elas vão, enfim, que elas vão, como eu falei, serem coerentes mesmo com aquilo, o que é dito muitas vezes em uma campanha ou algo assim. Eu acho que o sistema capitalista, ele coopta todas as pautas, né? Porque hoje, por exemplo,
ser feminista vende. Se você for lá, por exemplo, numa loja dessas do shopping, e aí você chega lá para comprar uma camiseta, tem lá a camiseta Girl Power, sou feminista, né, essas coisas. E aí o sistema, ele faz isso, né? No Outubro Rosa, que era uma pauta para defender o câncer de mama, para as mulheres poderem fazer os exames ginecológicos que ela tem direito, que é uma pauta de saúde muito importante para as mulheres. O que, que acontece? O sistema capitalista faz o Outubro Rosa, tinha até uma máquina de bater concreto na João Pinheiro falando que estava em promoção por causa do Outubro Rosa. Então, é umas coisas assim muito díspares. E a gente não consegue compreender como é que eles vão entranhando, vão entrando nas nossas pautas, né? Assim como a gente vê, por exemplo, negros e negras, o povo preto, sendo usado pelo marketing político, pelo marketing de produtos de beleza, enfim. Representatividade importa, mas ela tem que ser com qualidade, ela tem que ser com consciência de classe. Não adianta eu eleger uma mulher que não é periférica, que não tem consciência de classe, que não entende o papel da mulher na política, da importância da mulher na política, de defender as nossas pautas. Porque nós tivemos, por exemplo, no Congresso, pessoas que se elegeram sobre a fala e falsa feminista, defendendo, por exemplo, a reforma trabalhista contra nós, que nós, mulheres, não temos o direito, por exemplo, de licença maternidade quando trabalho com produto tóxico radioativo. Né? Então, assim, teve a reforma da Previdência, que criminalizou e jogou a mulher de novo na pobreza, porque nós, pela ONU, diz que as mulheres e as crianças são os mais pobres do mundo. Os mais ricos, se você olhar os mais ricos, não tem mulher. São só homens brancos Brancos. cisgêneros, né? Então, essa desigualdade também está na política. Então, é importante que a gente vote nas mulheres, mas eu sempre digo isso. Política, eleição, não é só os 3 meses que antecede o processo eleitoral e o voto na urna. Ele é feito durante o ano todo, a vida toda. Tem que ser um ideal de vida. E para isso, eu acho que a gente tem que analisar muito a vida das pré-candidatas, de olhar como elas estão caminhando, como que é as pautas dela, com quem que elas falam, o que que elas dizem nas suas timelines, nos seus perfis do Facebook, porque não adianta só ocupar o poder, ocupar um espaço no legislativo e no executivo por ser mulher, mas não estar lá nos representando com as nossas pautas, né? Votar Sim, contra os nossos direitos, retirada de direitos, porque nesse atual desgoverno que nós estamos, a gente só perde nas pautas. E as principais, em todo o governo totalitário, liberal, capitalista, a primeira coisa que eles fazem é o que? Atingir as mulheres. Então é preciso que nós mulheres nos unamos em coletivos, que nós nos formamos, informamos, sigamos aí, tem muitas feministas nas redes sociais, tem blogs, né, da Marcha Mundial das Mulheres, tem dos coletivos do Panapanã aqui, falando a nível municipal do Panapanã, da Mulheres pela Democracia, porque lá você vai poder ver quem de fato realmente está lutando por nós, né? sim, com certeza. Voltando um pouquinho no assunto das mulheres, da representatividade das mulheres, por exemplo, na Câmara, eu peguei um dado aqui que me espantou um pouco. São Sim. 90 homens para cada 10 mulheres, né? Então, assim, é uma coisa muito absurda. E fazendo uma breve pesquisa para a nossa live, eu também pude verificar que só em 2016 eles foram, na Câmara dos Deputados, foi criado um banheiro feminino. Então, é surreal pensar nisso, né? Só em 2016, faz pouquíssimo tempo, eles tiveram assim, algo que já era para ter, né? É uma coisa, é que para a gente é muito mais fácil pensar nisso, faz muito mais sentido pensar nisso, né? Eu acho que É,
pensa nessa questão do banheiro, por exemplo, só pegando um gancho para não perder Sim. aqui. Uhum. Por exemplo, eu não sei se você sabe, mas o público LGBTQIA+, as mulheres trans e os homens trans, eles têm direito a ter um banheiro só para eles, ou de usar o nosso, que seria o lógico, né? Porque se a Sim. pessoa se diz mulher, ela é mulher, e se ela se diz homem, é homem e pronto, acabou. Não sou eu que tenho Uhum. que testar isso, ou se tem um órgão genital de acordo com o sexo. Porém, eles não têm esse direito. Aí eles vão frequentar qualquer espaço na cidade, eles não podem usar os banheiros, porque é transgênero. Então veja como a gente está atrasado nesse sentido, né? Como a gente é retrógrado e como a família, como é retirado do público LGBTQIA+, que são pessoas que votam, são cidadãs, pagam impostos, trabalham, né? Não tem a condição que nós, enquanto mulher, enquanto homem cis, temos. Então, acho que isso é importante quando você diz, né? A gente não tem essa ideia porque a gente não vivencia na pele. Então, a gente precisa exercitar um pouco a empatia, né? Nesse sentido. Sim, com certeza. Deixa eu só ler alguns comentários aqui, Edna, que eu perdi, Sim. só para a gente. Dinei Leon falou: Boa noite, muito orgulho das mulheres que lutam. A revolução será feminina. Concordo plenamente. A gente tem mais um comentário aqui da ONG Planeta Solidário. As mulheres precisam urgentemente ocupar seus lugares na política. E um comentário aqui do Tiago Mafra. Edna Guerreira sempre. Opa, peraí que eu perdi aqui. Edna Guerreira sempre comprometida com a defesa com o espaço público e do espaço da mulher. Nós temos mais um comentário aqui do Matheus, importante demais essa discussão. É o que a gente quer fazer, né? A gente quer cada vez mais. A gente só consegue abranger mais as pessoas se a gente falar do assunto, né? A gente só consegue informar se a gente pegar, discutir, discutir até esgotar mesmo o assunto. A gente precisa falar disso, a gente precisa dar essa importância. Não só, é claro, agora a gente tem essa aproximação das eleições municipais, então esse assunto fica mais destacado, né? Mas é uma coisa que é para ser levada pelo ano todo, por todos os anos, enfim, até que a gente consiga colocar essas mudanças mais expressivamente, né? A gente tem que Deixa eu ver. fazer isso o ano todo, em todos os locais, nas escolas, nas nossas casas. Nós, mulheres, enquanto estamos educando os nossos filhos homens, né, educando a eles, falando sobre o feminismo, acho que isso é extremamente importante. Os homens não são feministas, mas eles são companheiros e parceiros e têm o dever de nos ajudar a desconstruir o machismo, de desconstruir o patriarcado. Porque se a gente não desconstruir essa sociedade que a gente está vivendo aí, que entende as mulheres como objeto que podem matar, que podem subjugar, que podem manter em cárcere privado, a gente não vai avançar. Nós não teremos uma sociedade com mais igualdade, com mais igualdade financeira, né? Que a gente consiga trabalhos e postos de trabalho qualificado, porque as mulheres estudam 3 vezes mais que os homens e ganham em torno de 20 a 30% menos do que um homem. Né? Por isso que a gente tem que valorizar, tem que ler, tem que se informar e tem que apoiar a causa das mulheres. Eu sempre digo, se você é homem, né, que quer se desconstruir, que quer se mostrar ao lado de uma mulher e que se diz não machista, que apoie as mulheres, que apoie elas nos seus cargos, que faça suas tarefas domésticas em casa, porque não adianta discutir, eu tô fazendo favor, eu faço. Quando dá, eu ajudo a minha esposa, eu ajudo a minha companheira. Não, meu filho, você mora lá na casa, então você tem a obrigação de fazer. É a justa divisão do trabalho doméstico. A gente só vai conseguir vencer o machismo na sociedade começando de baixo para cima.
porque é preciso políticas públicas, é preciso um lugar seguro para a mulher viver, né? Uma cidade segura, iluminada, com transporte público de qualidade, é preciso. Mas é preciso também que a gente faça essas discussões nas escolas, no trabalho, na mesinha do bar, quando a gente está com aquela galera, que a mulher passa, o cara mexe. Então, né, eu acho que o machismo, ele começa a ser desconstruído a partir daí. E eu acredito muito que nós, mulheres, temos que nos unir, porque não nos será dado. Nada é dado à mulher. É através de muita luta. E se eu hoje estou na secretaria executiva de um partido, se eu hoje estou pré-candidata, se eu hoje ocupo muito espaço na sociedade e posso falar e usar a tribuna da Câmara, é porque foi através de muita luta. E aí, muitas mulheres como eu, que são donas de casa, que trabalham, que cuidam dos seus filhos, também têm condições de chegar lá. A gente trabalha para isso e apoia essas mulheres incondicionalmente. Porque a gente não precisa que nos dê voz. A gente precisa, o que nós precisamos é ser escutadas. Porque voz nós já temos. A gente já grita há muito tempo. O que nós precisamos é ser escutadas. Muito legal, muito boa essa frase. Gostei, muito boa. Edna, então, a gente vem falando aí desde o começo da live sobre justamente sobre a resistência das mulheres, né? E em vários aspectos aí, em todos os âmbitos, mas principalmente a resistência para poder ocupar esses espaços de poder e esses espaços públicos, né? Para que a gente consiga ter a nossa voz ecoada, como você falou, a gente já grita, já fala, a gente só precisa que nos escutem. E tem uma importância muito grande nessa retomada democrática, né? Eu estava lendo há pouco tempo atrás a respeito do golpe, né? Quando aconteceu o golpe e tudo mais, e toda a representação que isso teve, por ter Sim. sido a primeira mulher presidente. Então, isso foi de um simbolismo muito grande, né? Tanto para quando ela venceu, para nós, pelas pessoas que lutam pelo feminismo e tudo mais, pela causa feminista, quanto quando houve o golpe, o simbolismo contrário, né? Negativo, ruim, que só contribuiu com o machismo e tudo mais. O que você pensa em relação a isso, essa retomada democrática? O que você conseguiria falar para a gente a respeito disso? Eu penso que para vivenciar a democracia, essa semana foi o dia da democracia, né? Não me lembro se foi segunda ou ontem. Eu sei que foi o dia da democracia. Mas a democracia, ela precisa ser o tempo todo estudada, o tempo todo observada e o tempo todo vivenciada. Não adianta a gente falar de democracia e querer ter um mini reino na casa da gente, ou na rua da gente, ou quando a gente ocupa um espaço, seja no trabalho, a gente querer ser o ditador. A democracia, ela tem que ser vivenciada e ela tem que ser uma opção de vida, né? Eu falo isso. Para mim, no golpe da Dilma, fica muito claro a questão machista. Jamais as mulheres, jamais os homens, aliás, eles sofreram os tipos de piadinha que envolviam a Dilma. Uma coisa que me chocou muito foi quando eles fizeram um adesivo nos carros que simulava um estupro da Dilma. Né? Fizeram uma montagem com a foto dela de perna aberta e colocava no tanque, onde que o cara colocava a bomba. Imagina isso, é de uma agressividade, é de um machismo, é de uma violência tamanha contra a mulher. É uma coisa assim que a gente pensa que é surreal. Como que alguém sai de casa e bota um adesivo desse no carro e acha que tem o direito de fazer isso? Então, quando se via, por exemplo, os adjetivos pejorativos que usavam contra ela, também todos eles eram machistas. Ela era anta, ela era gorda, ela era feia, era sempre sobre a condição física dela. Nunca sobre Uhum. a condição intelectual também. Era Sim, desconsiderada nesse sentido. E quando ela sofreu o golpe, que ela desceu a rampa e com muita dignidade, porque ela não tinha culpa nenhuma, e isso agora chegou aí, né, para todos que quiseram ver, que ela foi inocentada de todos os processos e que as próprias
As próprias pessoas que pediram a cabeça dela chegaram a admitir de que realmente foi um golpe, de que aquilo foi construído e que ela não tinha culpa. Né? Então, já foi dito isso, já foi provado. Eu não estou dizendo aqui nenhuma inverdade. Né? Os próprios opositores se disseram ali no momento que realmente foi construído. E naquele momento, Maria Eduarda, teve uma coisa que me chamou muita atenção e que me emocionou demais quando a Dilma sai do Planalto. Eu arrepio de falar nisso, mas era só as mulheres que estavam no gradil entregando as rosas para Dilma e apoiando ali aquela mulher que tinha sofrido todo tipo de violência, que foi estuprada na época da ditadura, que tem dores horríveis até hoje, que teve os ossos da face quebrado. E aí as mulheres estavam ali, porque a gente se identificava com ela, porque ela nos representava. Porque uma mulher chegou lá. E isso, para nós, enquanto mulher, é muito importante. Porque representatividade importa. Né? E saber a forma que ela foi derrubada é muito triste. Mas eu, enquanto partidária, enquanto movimento político, enquanto movimento social, enquanto militante da Marcha Mundial das Mulheres, é um dever para mim defender as mulheres na política. E é um dever para mim defender todo o mandato da Dilma. E dizer que realmente, se a gente for analisar todo esse processo, tem aí documentários, tem várias matérias e entrevistas falando sobre isso, que a Dilma perdeu o mandato, sim, por ser honesta, por não fazer conchavos e por ser mulher. É por ser mulher. É uma violência contra a mulher. É simples, é nítido isso em todo o processo dela, em toda a história, né? É porque não basta, parece que para os homens não basta nos atacar, para os machistas. Eles têm que nos matar, né? Eles têm que nos fazer sofrer. Não basta apenas não nos dar espaço. Né? Tem que nos violentar todos os dias. E é importante a gente falar disso, que a violência não é só quando eu te dou um soco e fica um hematoma no seu rosto. Há várias formas de violência. A violência física, psicológica, moral, política, e é preciso que a gente reconheça isso. Num país onde assassinam Marielle Franco e até hoje ninguém achou o assassino, e assassinam porque ela é mulher e porque ela defendia os direitos humanos. Então isso é muito grave, é muito sério. A gente tem que estar o tempo todo vigilante para que a nossa democracia se mantenha de pé. A gente não pode aceitar esse discurso de que está tudo acabado, que todos os políticos são corruptos, porque não são. Porque não são. É uma minoria que está lá e que usam do poder para isso e que transforma a política numa corrupção, numa coisa feia. Mas a política não é feia. Os políticos todos não são desonestos, né? Cada um tem uma característica. E é mais de caráter que a gente está falando e não de profissão. E não de condição, né? E o caráter, mau caráter tem nas igrejas, tem nos movimentos sociais, tem nas ruas, tem em casa, né? Tem em todos os lugares, tem gente mau caráter, né? E esse discurso só favorece aos neoliberais, ao sistema capitalista e essas pessoas que nos querem derrubar. Esse é o discurso que eles usam para que a gente pense, então vou colocar qualquer um lá mesmo, porque qualquer um serve. Então a gente não avalia nada, a gente coloca qualquer um, porque qualquer um vai roubar, né? E não é verdade. A gente tem que analisar bem a vida pregressa de cada um aí e saber quais são os ideais, quais são as bandeiras e o chão que ela pisa, né? Sim, sem dúvida. Voltando também um pouco mais no assunto, quando a gente estava falando sobre as mulheres na política, né? E as expectativas quanto às mulheres existentes na sociedade, né? Assim, a cobrança que tem em cima da mulher, como você falou, e também das candidatas laranja, que é muito, muito significativo isso, né? Tipo, o pessoal coloca somente para cumprir uma cota por gênero, colocam as mulheres lá somente para essa finalidade, para cumprir essa exigência, por assim dizer, que também foi colocada lá com muita luta,
mas é, é algo assim que a gente fica pensando nisso também, né? E todo esse papel da mulher social, que enquanto não for desconstruído também, eu acho que vai ser muito mais difícil de a gente conseguir, como é que eu posso dizer? Não é nem conciliar, mas vai ser difícil de a gente conseguir ocupar esse espaço Ah, público, ocupar esse espaço público, ter essa visibilidade. Enquanto a gente não tiver essa desconstrução do tipo, você tem que chegar em casa, você tem que estar com as coisas todas arrumadas, a casa arrumada, o jantar feito, você tem que ter cuidado do seu filho o dia inteiro, enfim, várias questões. Enquanto isso não for desconstruído, a gente não vai conseguir alcançar esses lugares de poder e se manter ali sem esse estigma, né? Assim, sem essa pressão social. é importante, é extremamente importante a gente ser avaliada enquanto mulher e fazer essa avaliação e se impor também, né? Porque eu acho que dentro de casa a gente também tem que impor as nossas regras e estabelecer a justa divisão do trabalho e enfrentar de frente esse problema que está aí, que não é só nosso e que a gente tem que desconstruir o dia a dia. E isso é uma tarefa coletiva, não é uma tarefa só das mulheres, mas é uma tarefa dos homens também, de toda a sociedade, de como um todo, né? Eu acho que isso é extremamente importante. E também lembrar que política não é só política partidária, a gente faz política no nosso micro ambiente, no nosso Sim, cotidiano, né? Política, até uma camiseta que eu uso, a maneira com que eu me visto também é um ato político, né? É importante também ocupar os conselhos. Eu estava presidente do Conselho da Mulher e vejo a dificuldade que é conseguir um conselheiro. As pessoas não querem participar dos conselhos, do Conselho de Saúde, do Conselho de Educação, do próprio Conselho da Mulher. E os conselhos são extremamente importantes, porque quando a gente está no conselho, a gente pode avaliar as políticas públicas que estão sendo desenvolvidas no município, pode opinar sobre qual a melhor forma de gastar esse recurso e pode também direcionar as nossas pautas. E quando a gente tem os conselhos enfraquecidos, os políticos, o executivo faz o que ele quiser. Por quê? Porque não tem ninguém ali fiscalizando, ninguém acompanhando de perto. Então é importante fazer política partidária, mas é importante também fazer política nos conselhos. Conselho é extremamente importante. Estamos precisando de mulheres nos conselhos, né? E de mulheres qualificadas que estejam lá para discutir as nossas pautas. E que as mulheres não se sintam culpadas também, porque muitas vezes nós nos sentimos culpadas. Ah, eu saio de casa para ir para uma reunião, mas vou deixar meu filho, como é que eu faço? Né? O pai tem obrigação, nenhuma mulher é hermafrodita, que vai se autoprocriar. Né? Ela teve ali um progenitor, a não ser que seja uma escolha dela fazer uma maternidade solo, mas para isso teve que ter um homem e é preciso que os homens também colaborem nas tarefas e que façam a sua parte nas tarefas. Porque não é possível que a gente aí não tenha esse amparo, né? E nós, mulheres, se a gente parar para pensar, às vezes a gente reproduz o sistema, Maria Eduarda. Quando a sim, com gente vê uma certeza. criança suja, machucada, qual é a primeira pergunta que a pessoa faz? Onde está Mas sua mãe, né? cadê a mãe dessa criança? Quando a gente vê um pai com uma criança num parquinho ou no shopping, que eu já presenciei raras as vezes, mas já vi, as pessoas falam assim: nossa, que super pai! Olha como ele é legal, ele traz o filho para passear, nossa, ele troca a fralda. E eu penso, gente, é como se ele fosse um extraterrestre e estivesse fazendo algo super, assim, quase que o Superman, né? Mas na verdade não é, ele está fazendo o que é obrigação dele enquanto pai, enquanto companheiro, de dividir as tarefas, e isso é obrigação. Então eu acho que nós mulheres também temos que parar de valorizar essas ações e dizer, não, filho, você está fazendo porque é obrigação mesmo, porque tem que fazer. Né? Porque tem que ser feita. A tarefa não vai sair daqui. Eu tenho uma mulher no coletivo, que eu não vou citar o nome porque eu não sei se ela vai deixar.
Mas ela falou que ela começou a ser pedagógica com o marido e o filho. Porque toda semana ela corria para casa e fazia a janta, e ela chegava atropelada e ela lavava a louça. Um belo dia ela falou assim: não, gente, eles têm que aprender a cozinhar. Foi ensinar, eles não quiseram. Aí o que ela começou a fazer? Não fazer a janta. Eles tinham que se Aí não tem virar. escolha, né? Pão com mortadela todo dia não ia rolar. Um dia ou dois ia, mas depois não ia mais. Então eles começaram. Ela começou a não lavar a roupa. Ah, tá. Então é para me lavar tudo, eu não vou lavar. Então eu acho que é isso. É nós começarmos a agir pedagogicamente, sabe? É radicalizar. Porque não adianta só a gente. Às vezes só o discurso não vai. Tem que ser umas atitudes mais taxativas, mais impositivas. E na política também funciona da mesma forma. Temos que ser mais pedagógicos. Temos que estar todos os dias nas reuniões da Câmara. Se não pode estar presente, que a gente possa assistir online, tá online. Vocês não fazem ideia dos absurdos que são falados na Câmara, das coisas ridículas que são votadas. Eu ia lá toda semana, eu ficava chocada. E hoje eu assisto online em casa. Mas quando eu ia pessoalmente, eu ficava assim, gente, não é possível. Eu acho que eu Uhum. escolhi o dia para passar raiva para vir aqui. É um ou dois vereadores que vai fazer uma coisa legal, o resto não. Ocupem as tribunas. Eu vejo, por exemplo, tem audiência pública. Vai lá, cobra. É importante que a gente esteja lá cobrando. Não adianta votar e depois esquecer e deixar ele cômodo lá, não. Tem que brigar, tem que impor. Porque enquanto a gente está lá impondo a nossa presença, eles têm que se movimentar e têm que fazer. Eu vi pautas que estavam praticamente ganhas serem revertidas a nosso favor com pressão. Com pressão na internet, você que acompanha o coletivo sabe disso. Com pressão na internet, porque essa atual Câmara tentou retirar a Secretaria de Mulheres e Direitos Humanos. E aí, quer dizer, não querem discutir violência na Câmara. Não querem Sim. discutir a questão da mulher na Câmara. Colocar E aí, panos como que quentes, né? faz? Então, eles reverteram. Por quê? Porque o coletivo fez uma ação em massa nas redes. E a gente ocupou o YouTube, ocupou o Facebook, mandou mensagem para o vereador. Então, isso também é cidadão, isso também faz parte da política, isso também faz parte do voto, né? Então tem que pressionar, tem que estar lá, tem que acompanhar. Vai votar esse ano, lembra bem da carinha que está votando. Acompanha essa pessoa e continua acompanhando depois se ela for eleita, que isso é extremamente importante para a gente ter uma política de qualidade. E não desprezem o trabalho do vereador, porque às vezes a gente foca no executivo, porque o prefeito, que é o prefeito. Gente, o prefeito é muito importante. É importante escolher o prefeito com qualidade, mas é muito importante escolher os vereadores com qualidade. Assim como escolher os deputados federal, estadual e os senadores. Porque o executivo não faz se não tiver a deliberação do legislativo, que são os vereadores. Eles não fazem se tiver lá alguém fiscalizando. Então é preciso que tenham pessoas para fiscalizar que sejam realmente comprometidos. Não adianta votar em qualquer pessoa para vereador e focar no prefeito e depois querer que as coisas andem, porque não vai andar. Não tem ninguém para fiscalizar, então eles fazem o que querem. Sim. Edna, eu acho que eu te vi pela primeira vez e foi lá na Câmara mesmo. Eu É, confesso que eu vi você, eu acho que quando você estava falando justamente sobre economia popular solidária. sim, E antigamente eu confesso que eu realmente não participava das reuniões, das audiências, na verdade das audiências públicas, né? Eu não ia, não tinha esse, de fato assim, não tinha esse interesse, ou muitas vezes queria ir, mas também o tempo acabava ficando curto e tudo mais. Isso que você falou é extremamente importante, porque a gente às vezes, a nossa desinformação permite que as coisas passem por cima de nós, né? E sim, principalmente esse foco aí no executivo, você começa a olhar já direto lá em cima, você não vê o que está permeando ali, que nem você falar, as pessoas ficam só ali é, falando do prefeito, pegando as coisas que ele está fazendo, mas os vereadores também são muito importantes, são extremamente importantes para que a gente consiga fazer essas pressões, né? Assim, chegar neles, fazer alguma pressão, algum tipo de pressão, ver o que eles estão colocando lá. E realmente, como você falou, nas vezes que eu estive na Câmara, muitas coisas a gente fica inacreditável.
Então, eu acho que assim, a política, como você disse, a gente faz todos os dias e em tudo. Tudo é político, tudo que a gente faz envolve a política. Por mais que muitas pessoas falem que não querem saber, que não querem conversar, que não querem falar sobre, que não querem ler. Só que aí isso daí também dá margem para ficar, né? Dá margem para ficar muito amplo e aí outras coisas virem por cima. Aí de repente a pessoa tá lá vivendo a vida dela e acontece alguma coisa. Por exemplo, acabou a Secretaria da Mulher. E aí? Eu nem fiquei sabendo. Então, assim, para nós que temos esse privilégio de acompanhar pela internet e tudo mais, é fundamental, né? A gente está observando isso. E, Edna, a gente está com um tempinho curtinho, faltam uns 10 minutinhos, eu acho. Ok. Para finalizar, você quer falar alguma coisa, alguma dificuldade que você encontrou agora, participando desse cenário político, ou se você quiser deixar algum recado também para outras mulheres que quiserem participar, que quiserem entrar na vida política, para não ter medo, né? Não ter medo que a gente vai se unir, a gente vai ajudar umas outras. Eu acho que tem várias coisas que a gente poderia falar aqui, né, sobre a questão do transporte público. O imposto de causa está tão precarizado e a gente vê que as mulheres são as principais prejudicadas. Mulheres que estão trabalhando no shopping à noite, ter que andar à noite ou pegar um carro por aplicativo ou ter que chamar o pai, o irmão para ir buscá-la, porque a gente não tem um transporte coletivo de qualidade. E nós, enquanto mulheres periféricas, dependemos disso, classe trabalhadora, né? A gente defendeu tanto ficar em casa por causa da pandemia, distanciamento social, e eu defendo isso. Mas eu não posso criticar e eu não posso condenar aquelas mulheres que têm que ir trabalhar, né? Porque delas depende o sustento. Muitas mulheres, quase metade das mulheres são arrimo de família. Então significa que os filhos só vão comer se a mulher estiver lá trabalhando. Então a gente não pode desprezar isso. E se tudo está aberto, a gente tem que ter transporte público em todos os lugares da cidade. Também falar sobre a questão da classe dos artesãos e artesãs, né, que é da onde eu piso, da economia popular solidária, que nós escrevemos uma lei no coletivo, fizemos tudo direitinho, levamos lá e o prefeito nem deu moral pra gente, nem olhou a lei, nem nos deu um retorno dizendo, não tem condição desse anteprojeto passar, nada, não nos deu um retorno e como você bem disse, a gente fez audiência pública, a gente fez uma feira praticamente sem recurso nenhum, onde girou 30 mil reais, que não é pouca coisa no final de semana, e que esses artesãos e artesãs dependem disso para comer. Nós que somos artesãos e artesãs trabalhamos de manhã para comer no almoço. Então é preciso que a gente tenha uma cidade mais inclusiva, uma cidade que pense em nós mulheres, que pense na nossa forma de trabalhar, que tenha as ruas mais seguras, né? O Brasil é um campeão de estupro no mundo, tem os piores recordes com relação à violência contra a mulher e contra a gênero. Então é preciso que a gente eleja mulheres, mas mulheres com qualidade, mulheres que vão defender as nossas pautas, que são mulheres que pisam no chão junto com a gente, que são periféricas, que são trabalhadoras e que precisam de alguma forma sobreviver. Então é preciso ter políticas públicas voltadas para as mulheres. E a gente só vai ter, Maria Eduarda, políticas públicas voltadas para nós e direito assegurados através das mulheres na política, porque ficou provado nessa pandemia que os países que eram administrados por mulheres são os países que tiveram maior desempenho em enfrentamento contra a Covid. Isso por quê? Porque é característica da mulher olhar para o cuidado, para o todo, não para um objetivo só, né? Para como um todo. Então, que a gente possa aí acompanhar essas mulheres e que a gente tenha um processo eleitoral legítimo e que essas pré-candidatas possam ser eleitas com qualidade. Sim, com certeza. A gente vai continuar, né, sempre na luta e eu acho que é isso. Acho que é isso. Edna, você quer deixar os seus contatos para o pessoal te seguir? Se quiserem, podem me seguir aqui, Edna UFS, no Instagram. Podem seguir a página do coletivo Mulheres pela Democracia aqui no Instagram e também no Facebook. Eu tenho perfil no Facebook também, Edna
Leite Ramos Chavante Casadágua. Quem quiser se unir nessa missão aí partidária, política e quiser fazer parte, eu estou à disposição. A gente pode passar aí, conversar e esclarecer as dúvidas para quem quer entrar para a política e quer entender um pouco mais, a gente está à disposição. Pessoal, para quem está nos assistindo agora, eu quero deixar aqui o coletivo aberto para quem quiser entrar em contato com a gente. Se você quiser conversar sobre, enfim, vocês podem mandar para a gente ou pelo Instagram, nós temos várias redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, nós temos também uma lista de transmissão pelo WhatsApp. Então a gente está aberto aí para conversar sobre diversos assuntos, né? Sobre é, a gente tem um foco mais aqui na cidade de Poços de Caldas e, enfim, tudo que a gente puder trocar ideia, todas as trocas que a gente puder fazer, vai ser muito bem-vindo. Edna, eu Eu te quero agradeço muito. agradecer a oportunidade do Coletivo Paralelos, do seu contato, que é sempre muito carinhoso comigo. Eu tenho um carinho muito grande, assim, apesar da gente praticamente se falar só virtualmente, mas a gente está aqui, estamos em luta. Quero agradecer a todos que assistiram e depois aqueles que vão assistir, porque eu acredito que vai subir para o IGTV. Sim. Agradecer a todos que estão até agora conosco e todos aqueles que vão assistir depois, e deixar um grande abraço e dizer que seguiremos em marcha até que todas e todos sejamos livres. Edna, muito obrigada, viu? E a gente espera ter você mais vezes aqui no coletivo, tá? Eu também. Gostei muito. Pessoal, muito obrigada a todos que ficaram com a gente até agora. E é isso. Um grande abraço para todo mundo. Abraço, beijo e até mais.